Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Micaías. E na aula de hoje nós vamos estudar a relação fundamental da trigonometria, que é uma relação que envolve o seno e o cosseno. Também vamos aproveitar e estudar nessa aula a razão tangente na circunferência, ok? Relação fundamental da trigonometria. Do estudo da trigonometria no triângulo retângulo, temos a relação fundamental da trigonometria. Esta é a relação seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Agora a gente vai estudar e verificar de onde surgiu esta relação. Seja P a imagem de um número real alfa e alfa pertencente ao intervalo de 0 a 2π, ou seja, de 0 a 360 graus. Se P pertence ao primeiro quadrante, temos que... Aqui nós temos uma circunferência trigonométrica e temos o arco que vai desse ponto aqui, que é o zero, né? Que é o início da circunferência, e esse arco tem como extremidade o ponto P. Então, o que a gente pode concluir daqui? Que esse segmento OP, esse segmento que vai ser traçado em verde, esse segmento OP, ele é igual a 1. Ele é o raio dessa circunferência, tá? E essa circunferência está inscrita sob o raio igual a 1. Então, OP é igual a 1. OP', que é essa medida do centro da circunferência até esse ponto P', representado por essa semirreta em vermelho, é o cosseno do ângulo alfa. Tá? Nós já estudamos que o eixo Y é o eixo dos senos e o eixo X é o eixo dos cossenos. Projetando esse ponto P para o eixo vertical, nós vamos encontrar aqui um ponto P duas linhas. E a medida algébrica de O até P duas linhas é o que nós chamamos de seno de alfa, representado por esse ângulo, né? Então, olha só. OP', OP duas linhas, é a medida algébrica do seno do ângulo alfa. E a gente vai verificar que essa medida de OP duas linhas tem o mesmo comprimento desta medida P', ok? E aqui nós temos o ângulo que nós vamos trabalhar, que é o ângulo alfa. Muito bem. Então, o cosseno desse ângulo alfa é a medida algébrica de O até P'. O seno desse ângulo alfa é a medida algébrica de P' até o ponto P, que por sua vez é igual à medida algébrica de O até P duas linhas. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo OP', que é este triângulo aí, este triângulo em verde, beleza? A gente vai ter o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a hipotenusa, a medida que está oposta a esse ângulo de 90 graus, é o OP, então vai ficar OP ao quadrado, que é igual o cateto OP' ao quadrado, mais o outro cateto P' ao quadrado. OP, essa medida OP, é o raio dessa circunferência, e esse raio é igual a 1. OP', O até P' é o cosseno do ângulo alfa. E P', de P até P' é o seno do ângulo alfa. Então, nós temos que 1 é igual a cosseno de alfa elevado ao quadrado mais seno de alfa elevado ao quadrado. Isto é, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, a gente demonstrou aí que no primeiro quadrante a gente consegue encontrar a relação fundamental. E do mesmo modo, se esse arco estiver, se esse ponto P aqui formar um arco no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, essa relação fundamental ela é válida, beleza? Tudo certo? Muito bem. Vamos ver um exemplo.
dado seno de x igual a 1/3, com π sobre 2 menor que x, menor que π. Para obtermos cosseno de x, usamos a relação fundamental. Então, veja só, a relação fundamental diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, a gente já vai substituir. O seno de x é 1/3. Então, a gente substitui o seno de x por 1/3 e eleva ao quadrado, certo, pessoal? Então, 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aí, a gente vai resolver essa equação. Vamos deixar a variável no primeiro membro e esse 1/3 a gente passa para o segundo membro, beleza? Então, olha só, cosseno ao quadrado de x igual a 1, que ele já está no segundo membro, menos esse 1/3 ao quadrado resulta em 1/9, né, pessoal? 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. E agora a gente vai fazer essa subtração, 1 menos 1/9. Podemos tirar o MMC. O MMC entre 9 e 1 é 9. 9 dividido por 1 é 9. 9 vezes 1 é 9. Basta simplesmente você multiplicar 9 vezes 1 menos 1 e coloca o denominador como 9. Então, olha só. 9 vezes 1 dá 9. 9 menos 1, 8. Então, 1 menos 1/9 é igual a 8/9. Continuando, então, cosseno ao quadrado de x ficaria, né? Cosseno ao quadrado de x igual a 8/9. Só que eu não quero saber qual é o valor do cosseno ao quadrado de x. Eu quero saber apenas o valor do cosseno de x. Então, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, a gente já tirou esse expoente 2 daqui e passou para o outro lado como raiz. E por causa disso, a gente vai colocar o sinal de mais ou menos. Tá? A gente vai ter duas raízes que satisfaz essa equação cosseno ao quadrado de x igual a 8/9. E aí a gente pode simplificar também esse raiz de 8/9, tá? A raiz de 8 a gente pode substituir por 4 vezes 2. A raiz de 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Como a raiz de 4 é exata, então esse 2 sai fora da raiz. Então vai ficar 2 raiz de 2. E a raiz de 9 sabemos que é 3. Então encontramos aqui uma resposta mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Tá? Porém, esse x ele está no segundo quadrante, porque ele é maior que 90 graus, porém ele é menor que 180. Então, essa restrição aqui está dizendo que esse x é um arco que está no segundo quadrante. E, consequentemente, esse x no segundo quadrante, referente ao cosseno, né, ele tem um sinal negativo. O cosseno no segundo quadrante ele é menor que zero, né? Tem um sinal de menos. Então, a gente vai concluir que a resposta para esse problema é menos 2 raiz de 2 sobre 3. Apenas esta resposta. Então, a gente descarta a resposta positiva para este problema, certo? Porque a gente tem que obedecer ao sinal do cosseno. Muito bem. Dando sequência. Vamos agora à tangente. Para definirmos a tangente de um número real alfa, vamos acrescentar à circunferência trigonométrica um terceiro eixo, chamado eixo das tangentes. Então, nós temos aqui a figura, nós temos aqui o que nós já estudamos, que é o seno e o cosseno. O eixo dos senos é o eixo vertical, o eixo dos cossenos é o eixo horizontal. E agora a gente vai ter o eixo das tangentes, representado por essa reta em roxo, não é isso? Então, beleza. Nós temos aqui um arco alfa, representado aqui pelo ponto A até o ponto P, tá? E nós temos aqui o raio de OAP. O que a gente vai fazer com esse segmento OP? A gente vai prolongar esse segmento até ele cortar essa tangente em um ponto que nós vamos chamar aqui de ponto T, tá? Então, veja que esse prolongamento corta o eixo das tangentes no ponto T. Por definição, a medida algébrica do segmento de A até T é a tangente do arco de alfa radianos, tá?
Então, por definição, nós vamos dizer que a tangente desse ângulo alfa é a medida algébrica de A até T. Ou seja, é o comprimento, né, de A até T. Beleza? Entendido aí? Então, a gente conclui que a tangente de alfa é a medida algébrica, né, de AT. Beleza? Tangente. Se nós variarmos a posição de P nos demais quadrantes, nós vamos ter o seguinte. E nós temos a imagem, nós temos um arco AP, né, que é o ângulo alfa, de A até P, e esse P está localizado no segundo quadrante. Veja como vai ficar a nossa tangente. Nós vamos pegar esse ponto P, passando pelo centro dessa circunferência, até essa reta cortar o eixo das tangentes em um ponto. No exemplo, o P, passando pela origem, corta o eixo das tangentes no ponto T. Então, o que a gente vai observar? Que a tangente é a medida algébrica desse ponto A até o ponto T. E nesse caso, então, como essa medida algébrica está abaixo do eixo X, nós vamos dizer que a tangente no segundo quadrante ela é negativa. Ou seja, a tangente de alfa é menor do que zero. Olha no terceiro quadrante. Nós temos aqui o arco AP. A gente pega esse ponto P e projeta para o eixo das tangentes, passando pelo centro dessa circunferência. Então, o que a gente vai ter? Que a tangente desse arco, AP, é igual à medida algébrica de A até o ponto T, que é essa medida de A até T. E aí a gente vai perceber que essa medida algébrica está acima do eixo X. Portanto, essa medida algébrica é positiva. Então, nós vamos dizer que a tangente desse arco, né, ou a tangente de um arco que está no terceiro quadrante, ela é maior que zero. Então, a tangente de um arco no terceiro quadrante, o sinal dela é positivo, tá? O sinal dessa tangente é positivo. Então, até agora a gente já viu, tangente de um arco no segundo quadrante é negativa e tangente de um arco que esteja localizado no terceiro quadrante é negativo. E um arco que está no quarto quadrante? Nós temos aqui o arco AP, tá? E a gente, passando pelo centro da circunferência, a gente vai criar aqui uma reta imaginária até cortar o eixo das tangentes. Então, olha só. O, passando por P, O é a origem, né? Passando por P, cortou o eixo das tangentes no ponto T. Então, nós vamos dizer que a tangente desse ângulo AP é a medida algébrica de A até T. E a gente vai dizer, então, que essa tangente ela é negativa, pois essa medida algébrica, ou seja, esse comprimento de A até T, está abaixo do eixo X, portanto, ela é negativa. Então, a tangente de alfa, nesse caso, é menor que zero. Beleza? Valores notáveis da tangente. Quando o nosso x for igual a zero, quando o arco for igual a zero, a tangente de zero vai ser igual a zero. Então, vai guardando essas informações aí. Quando nós tivermos uma tangente de 90 graus, ou seja, esse arco que vai do zero até o 90 graus, nós vamos ter que a tangente não é definida, tá? Então, a tangente não é definida para o ângulo de 90 graus. Lembrando que π sobre 2 é 90, tá? Para transformar radianos para graus, você substitui o π por 180. 180 dividido por 2 é igual a 90. Então, grave essa outra informação. Tangente de π sobre 2 não é definida. Tangente de π. Tangente de π, novamente a gente tem um zero, tá? Então, tangente de π ou tangente de 180 graus é igual a zero. Nessa outra imagem, a gente vai ter a tangente de 3π sobre 2, que é a tangente de 270 graus, que é todo esse arco aqui, tá? Em laranja. Esse arco aqui é de 270 graus, e como aconteceu na tangente de 90, a tangente de 270 também não é definida, beleza?
E um outro ângulo notável, que é o 2π, tangente 2π é igual a zero, certo? Vamos utilizar o programa GeoGebra para vermos o comportamento da tangente. Então, nós temos aqui a circunferência inscrita sobre o raio igual a 1. Tá? Aí nós temos aqui o arco AP, fazendo esse prolongamento do raio, passando pelo ponto de extremidade desse arco, que é o ponto P, até atingir o eixo das tangentes. Tá? Então, a gente vai ter esse outro ponto, que eu chamei de tangente, e a medida algébrica desse ponto A até esse ponto T, tá? Representado por essa semirreta em vermelho, é o que nós chamamos da tangente desse ângulo alfa. Então, perceba que quando você tem um ângulo de 0 graus, a tangente é igual a zero. Conforme você vai aumentando esse ângulo, a sua tangente vai aumentando também. Tá? Então, perceba que vai aumentando. Quando você chegar ao 90 graus, olha o que acontece. Você vai perceber que o eixo Y ficou paralelo ao eixo das tangentes. Se ele está paralelo, é impossível a gente fazer uma interseção com o prolongamento desse segmento passando aqui na origem com o eixo das tangentes. Tá? Se são paralelos, essas duas retas não se cruzam em nenhum ponto. Por isso a tangente de 90 ela é indefinida. Só que se tiver aqui ó, bem próximo ao 90, vamos arrastar aqui. Se ela estiver bem próxima ao 90, essa tangente já vai ter um valor. Tá? Quando chegar ao 90, não tem como. A gente viu que é impossível. Tá? Então, aqui no primeiro quadrante, essa tangente é positiva. No segundo quadrante, a tangente é negativa. Veja que ela está abaixo do eixo X. Tá? Então, quando chegar aqui no 180 graus, a tangente é igual a zero. No terceiro quadrante, essa tangente já passa a ser uma medida algébrica acima do eixo X, portanto, ela é positiva, tá? Então, a tangente no terceiro quadrante ela é positiva, tudo bem? No 270 acontece a mesma coisa. O eixo Y fica paralelo ao eixo da tangente. Então, não tem como eu fazer uma interseção, tá? Se não tem interseção, não tem tangente de 270, é indefinido. Tá? No quarto quadrante, a gente consegue traçar uma reta passando pelo centro da circunferência até atingir o eixo dessa tangente. E nós vamos dizer, então, que a tangente desse ângulo alfa é a medida algébrica de A até esse ponto T. Beleza? Então, aqui, a tangente ela é negativa. Então, no primeiro quadrante, tangente positiva. Segundo quadrante, tangente negativa. Terceiro quadrante, tangente positiva. E quarto quadrante, tangente negativa. Tudo bem, pessoal? O sinal da tangente, como a gente já viu nas imagens anteriores. Então, no primeiro quadrante, a tangente tem um sinal positivo. No segundo quadrante, a tangente tem um sinal negativo. No terceiro quadrante, a tangente tem um sinal positivo. E no quarto quadrante, a tangente tem um sinal negativo. Tudo bem, pessoal? Tabela com os valores notáveis da tangente. Então, nós temos aqui a tabela com esses valores notáveis. Na primeira coluna, nós temos os valores dos ângulos, na primeira linha, e na segunda linha, o valor da tangente desse ângulo. Então, segunda coluna, se o x for igual a zero, então a tangente de zero é igual a zero. Se nós tivermos um ângulo de 30 graus, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Vocês já aprenderam essa tabelinha quando estudaram a trigonometria no triângulo retângulo, né? Os ângulos de 30, 45 e 60 graus. A tangente de 45 graus é igual a 1. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. A tangente de 90 graus não é definida. A tangente de 180 graus é igual a zero. A tangente de 270 graus também não é definida. E a tangente de 360 graus é igual a zero.
Então, essas daqui são informações básicas, tá, pessoal? Vocês têm que memorizar essas informações aí, beleza? Acompanhe as simetrias nas figuras. Então, nós temos aqui esta figura e nós temos aqui um ângulo de 3π sobre 4. Nós queremos identificar a tangente desse arco. Esse arco de 3π sobre 4. Então, o que a gente vai fazer? Vamos projetar esse arco para o eixo das tangentes, passando pelo centro da circunferência, tá? Então, a gente vai ter que a tangente desse arco de 3π sobre 4 é a medida algébrica representado por esse segmento de reta em vermelho, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer? Tangente de 3π sobre 4 é um arco que está no segundo quadrante. Para a gente descobrir qual é o comprimento desse segmento de reta, a gente vai utilizar a redução ao primeiro quadrante, tá? Eu tenho que comparar esse arco com o ângulo que está no primeiro quadrante. Para isso, a gente vai utilizar a fórmula de redução. A fórmula de redução, então, de um ângulo que está no segundo quadrante para o primeiro quadrante é esta. Tangente é igual a tangente de π menos x é igual a menos tangente de x. Por que menos? Porque o valor da tangente no segundo quadrante é negativa, tá? Então, para reduzir esse ângulo, a gente vai fazer π menos 3π sobre 4. Quanto que é π menos 3π sobre 4? Π sobre 4, tá? Então, veja que ficou um menos aqui, ó. Então, menos tangente de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus, né, pessoal? Tangente de 45 graus é igual a menos 1. Então, eu sei que a tangente de 3π sobre 4 é a mesma coisa que menos tangente de π sobre 4, porque nós fizemos a redução. Π menos 3π sobre 4. E nós sabemos que a tangente de 45 graus é igual a menos 1. Então, a medida do comprimento dessa semirreta em vermelho é igual a menos 1. Beleza? Nós temos aqui uma outra figura. Agora nós temos um arco que está localizado no terceiro quadrante, que é o arco 7π sobre 6. Muito bem. Nós vamos projetar esse arco para o eixo das tangentes, passando pelo centro dessa circunferência. Então, a gente vai perceber que a tangente de π sobre 6 é a medida algébrica representada por essa semirreta em vermelho, tá? Aí nós vamos fazer a redução desse arco para o primeiro quadrante. Para isso, nós utilizamos esta outra fórmula, tá? Tangente de π mais x é igual a tangente de x. Então, veja que aqui, do zero até esse ponto, nós temos o valor de 180 graus, que é o π, não é? Representado por π. Π mais quantos que dá 7π sobre 6? Então, veja. π mais π sobre 6 vai dar o 7π sobre 6, tá? A gente pode fazer o contrário. Você pode fazer assim também. 7π sobre 6 menos π. O resultado vai dar π sobre 6. E perceba que agora essa tangente ficou positiva, não é? Porque ela é uma medida algébrica que está acima do eixo x. Então, essa medida algébrica é positiva. Então, essa tangente continua positiva aqui. E nós sabemos que π sobre 6, se a gente for transformar em graus, 180 dividido por 6 dá 30 graus. E a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Simples assim, fácil assim. Veja essa nova figura. Nós temos aqui agora um ângulo que está localizado no quarto quadrante, que é o 5π sobre 3. Nós vamos, partindo do centro dessa circunferência e passando pelo ponto, nós vamos traçar uma reta até cortar o eixo das tangentes, tá? Então, foi cortado nesse ponto e nós vamos ter que... Essa é a reta, né? Então, nós vamos ter que tangente de 5π sobre 3 é a medida algébrica representada por essa semirreta em vermelho.
Veja que essa semirreta está abaixo do eixo x, portanto, ela tem uma medida negativa. Tranquilo, pessoal? Então, para a gente identificar a tangente desse ângulo, precisamos compará-la com o arco que está localizado no primeiro quadrante. Para fazer essa comparação, nós utilizamos a forma de redução ao primeiro quadrante. 2π menos x, que é igual a menos tangente de x. Então, aqui, como a tangente ela é negativa, a gente vai colocar um sinal de menos na frente dessa tangente. Então, veja só como vai ficar. Nós temos aqui 5π sobre 3. Então, para fazer a redução, você vai fazer esta operação. 2π menos 5π sobre 3. 2π menos 5π sobre 3 é igual a π sobre 3. Tá? Então, olha só, sinal de menos. 2π menos 5π sobre 3 vai dar π sobre 3. E a tangente de π sobre 3, quanto será, não é? Então, você pode converter esse π sobre 3 para graus. Tangente, troca o π por 180. 180 dividido por 3 vai dar 60. A tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, vai ficar com sinal de menos. Beleza, pessoal? Tudo certo? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.